Beleza, então a gente viu os seletores na aula passada e a gente viu aqui no nosso console log, né, que quando a gente quer fazer um log de um array de itens, né, quando a gente faz query selector all e a gente quer fazer um retorno de um item específico, a gente precisa passar o index dele, né, o número que ele é no array. E se a gente faz só o console log do array inteiro, ele retorna para a gente um objeto com todos os itens. Beleza. E para que serve isso? Por que eu vou selecionar um elemento, então, no nosso JavaScript aqui e armazenar ele numa variável? Bom, está escrito que esses itens são azuis e que esses são vermelhos, mas todos eles não têm nenhuma característica de azul e nenhuma característica de vermelho, certo? Então vamos começar a atribuir através do JavaScript, tá? E a gente vai fazer isso de uma maneira um pouquinho mais complexa, que é quando a gente clicar num botão, tá? Eu vou fazer 2 botões bem rústicos aqui, não vai ser nada muito elaborado, muito bonito, tá? Para andar um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div, vou chamar ela de myButtons. Tá? E aí então eu vou criar um primeiro button e vou chamar ele de azuis. E o segundo botão vermelhos. Beleza. O que eu quero fazer? Quando eu clicar no botão azuis, faça todos ficarem azuis, e quando eu clicar no botão vermelhos, faça todos ficarem vermelhos. Basicamente é isso. Eu vou fazer uma lógicazinha de botão, que eu vou usar funções. A gente ainda não viu a aula de funções, mas não se preocupe. Eu quero mais é que você entenda por que isso aqui é importante, a gente usar os selectors e como a gente usa eles no nosso dia a dia. Então, e aí eu vou dar esse exemplo agora. Vamos lá. Esses botões aqui, deixa eu só dar uma formatadinha neles, porque senão eles vão ficar muito feios na tela, tá? myButtons, então, vai ter uma largura também de 300 pixels, uma altura de 50 pixels, também vai ser margin 15 pixels alto, tá? E aí é o seguinte, cada botão desse, então, myButtons button vai ter largura de 50%, altura de 40 pixels, vai ser display, eu acho que eu não vou nem colocar display, só vou colocar um float left, e aqui eu preciso passar um display block. Vamos ver como ficou, se já dá pra ficar menos feio. Tá, belezinha. Tá ok. Beleza? Tá. Então vamos lá agora, tá? Quando eu clicar nesse botão, eu quero que todos os azuis fiquem com background ou texto azul. E depois todos os vermelhos fiquem, então, vermelhos. Vamos fazer essa lógica, tá? Olha só. Aqui a gente está selecionando todos que têm item azul e eles estão, então, numa variável, tá? Eu vou fazer agora a mesma coisa com os vermelhos. Vou só copiar essa linha. Vou chamar de vermelho. E vou falar que é item vermelho. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Se eu fizer só o seguinte, ó, eu vou fazer uma função aqui, eu vou chamar de faça azul, tá? Na verdade, é function faça azul, tá? E aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, ó, quando clicar, execute essa função aqui, faça azul. Quando clicar no botão azuis, então eu vou falar aqui, ó, onClick. Quando eu clicar nesse botão aqui, execute, então, para mim, faça azul. Execute essa função
aqui. Quando ele executar essa função, ele vai executar tudo que estiver aqui dentro, beleza? Então tá, a função faça azul, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o azul, ou seja, o que estiver aqui dentro, o que estiver armazenado aqui, tá? Ponto style, style, ponto text, CSS text. Na verdade nem precisa, eu vou passar direto o color, tá? Color, que é a propriedade CSS então que eu quero, tá? E aí eu vou falar então que vai ser blue. Beleza, então só recapitulando, eu estou pegando os nossos elementos, né? Query selector all, item azul, tá? E aí eu estou passando um estilo e estou falando que o estilo vai ser color e color vai ser igual a blue. Eu poderia colocar um código hexadecimal aqui também, mas eu preferi colocar a palavra blue, tá? Deixa eu colocar o código hexadecimal. Eu não sei azul de cabeça. Vai blue mesmo. Mas poderia colocar um código de cor aqui qualquer, tá? Isso aqui é como se a gente estivesse escrevendo um CSS, tá? E a propriedade color do CSS, beleza? Bom, isso aqui quase vai funcionar, mas não vai funcionar. Quer ver? Vai funcionar quase, mas não vai funcionar do jeito que a gente precisa. Vou dar um refresh aqui na página e agora eu vou clicar aqui em azul e Property Color of Undefined, tá? Por que ele está dando isso pra gente? Porque ele não sabe para qual elemento de todos esses ele vai aplicar, tá? Esse código aqui, tá bom? Para a gente resolver isso, se eu tirar o selector all, ele vai selecionar só o primeiro da lista, tá? E aí ele vai aplicar no primeiro, quer ver? Beleza. Funcionou, tá vendo? Mas quando a gente quer aplicar em todos, não é tão simples, tá? E aí isso faz o código ficar um pouquinho mais complexo. Eu vou fazer agora, não precisa se preocupar por enquanto com essa lógica que eu vou fazer aqui. A gente vai ter uma aula sobre isso mais pra frente, tá? Mas se a gente tivesse que aplicar em um único item, então, essa nossa função já funcionaria, tá vendo? Ela aplicou aqui no nosso, refresh, ela aplicou no nosso primeiro item, tá? Mas como eu quero aplicar nos três, eu preciso fazer um pouquinho mais de lógica dentro dessa função aqui. E aí eu vou voltar, então, Query Selector All aqui, tá? Ou seja, voltei com o meu array com os 3 itens, tá? E aí eu preciso passar 3 vezes mandando executar esse código de faça o texto ficar azul, tá? Eu preciso então fazer um códigozinho de loop que a gente chama. Ele vai no nosso documento, ele olha se tem algum item e faz o que a gente quer que ele faça. Depois ele vai de novo, vê se tem mais algum item e faz. E depois vai de novo e faz isso quantas vezes a gente determinar que ele faça. Então vamos criar essa lógicazinha aqui, tá? Eu vou, por enquanto, só dar um Ctrl X aqui, vou deixar recortado aqui para limpar dentro da minha função. E agora eu vou escrever essa lógica. Então eu vou criar uma variável, vou chamar ela de i, como se fosse uma abreviação para index, tá? E aí lembra que o nosso array ele tem 3 itens, 0, 1 e 2. Aqueles números 0, 1 e 2 é o index do nosso array, tá? De cada item da nossa listinha ali de itens. Beleza. Estou declarando a minha variável, tá? Eu vou falar que ela é igual a 0. Beleza. Agora eu vou fazer um loop chamado for, tá? Eu poderia fazer o map. Map já é do ES5, tá? Que é a notação mais recente do JavaScript. Deixa eu pensar se eu faço com for ou com map. Eu vou fazer com for e depois eu vou fazer com map. Pronto, olha só que legal. Vou fazer rapidinho só para você ver. Mas na verdade eu vou fazer só com for, desculpa, tá? Eu tô pensando e falando enquanto eu penso. Eu vou fazer só com for porque na aula de loops, aí sim eu vou fazer o map, beleza? Então eu vou fazer com for. Resolvido. Vamos lá. For, e aí esse método JavaScript for,
ele pede 3 parâmetros separados por ponto e vírgula, tá? Então eu vou falar assim, ó, for i igual a 0, tá? E azul ponto length. O que significa esse azul ponto length? Essa propriedade length, ela vai determinar, tipo assim, vai lá no azul e veja quantos itens tem, tá? Então isso aqui tudo é para falar que é 3, tá? Mas ele vai lá no nosso azul aqui, na nossa variável, que está armazenando um array de 3 itens, né? E aí a palavra length é tipo assim, o tamanho. Veja o tamanho disso para mim. O tamanho disso é 3. Tem 3 itens lá. Beleza. Então, para i igual a 0 e enquanto 3, no caso, né, for maior que i, ou seja, enquanto 3 for maior que 0, tá? Mais um ponto e vírgula. Então, a gente tem o primeiro parâmetro que é enquanto i para i igual a 0 e enquanto isso aqui, que vale 3, for maior que i, ou seja, enquanto 3 for maior que i, acrescente mais 1 no i. Então, esse i++ significa acrescente mais 1. Então, o que vai acontecer? I começa a 0, aí a gente vê que azul length, que vale 3, é maior que i, ou seja, essa afirmação é verdadeira. 3 é maior que 0. Tá bom, então se 3 é maior que 0, agora i vai valer 1. Aí na próxima vez que ele voltar no loop aqui, esse i aqui já vai estar valendo 1. Aí ele vai falar assim, para i igual a 1, porque eu adicionei 1 aqui no step anterior, na etapa anterior, né? Então ele vai falar assim, para i igual a 1, length ainda é maior que i? Sim. Então ele vai executar de novo o que estiver dentro do bloco. E aí vai acrescentar mais 1, i vai passar a valer 2, depois i vai passar a valer 3, e aí na hora que i valer 3, já não vai ser maior e ele vai parar o loop, porque aí não vai mais sustentar essa afirmação aqui. É basicamente assim que funciona a lógica de um loop for, tá? Então vamos lá. Para cada item, então, faça o seguinte. Para cada azul, e aí eu faço o quê? Eu passo i, tá? I vai ser o número, né? Ele sempre vai ser um número. Primeiro ele vai ser 0, então ele vai no nosso azul 0. Depois, na segunda vez que passar no loop, ele vai ser 1. Então vai lá no nosso azul 1, tá? Então, basicamente, eu só estou aproveitando a minha variável i e passando ela aqui dentro, tá? Porque cada vez que rodar o loop, ela vai ser 1, 2, 3. E como o index do array também é 0, 1, 2, 3. Então, eu uso ela aqui dentro para falar qual item do array que eu quero afetar. E aí, basicamente, eu já tinha recortado, né? Eu só vou fazer o seguinte, então. Vou deletar esse azul aqui. E aí fica assim, então. Para cada item do array agora, tá? Aplique a cor azul. E aí agora vai funcionar e vai aplicar para todos, espero eu. E pá, todos azuis. Belezinha? Bom, é assim que a gente faz e a gente pode simplesmente aplicar a mesma lógica agora para o nosso botão vermelho. E aí, então, faça vermelho. Faça vermelho. E aí, então, red, aqui, né, na propriedade CSS, tá? Poderia colocar um código hexadecimal aqui de vermelho também, mas eu estou colocando a palavra red que o navegador já entende, beleza? E aí, então, eu não quero no azul, né? Eu quero no vermelho. Então, eu vou acessar minha variável vermelho, a minha lista, né, de vermelho. Vermelho. Ele está com query selector all, o que significa que ele está retornando um array com 3 itens, porque a gente tem 3 itens aqui, beleza? E agora eu só preciso pegar a minha função faça vermelho e colocar no botão. Então, quando onClick nesse botão aqui, execute o que estiver dentro dessa função faça vermelho, tá? E aí, beleza. Olha só, vou dar um refresh aqui e agora, se eu clicar no vermelhos, todos ficam vermelhos, beleza? Eu posso agora, que eu tenho domínio aqui, que eu tenho 2 funçõezinhas de clique, tá? Eu posso mandar fazer outras coisas na minha tela, se eu quiser, tá? Eu posso pegar, por exemplo,
Como a gente está falando sobre selectors ainda, a gente está na aula sobre selectors, eu posso selecionar qualquer outro elemento da minha tela e quando eu clicar no faça azul, pode fazer alguma outra coisa. Eu posso, por exemplo, falar assim, tá, fora do nosso for, né, fora do nosso loop, logo abaixo dele, então, eu posso falar assim também, tá? Eu posso pegar, então, e falar document body. E aí ele vai selecionar, então, o nosso body, tá? Do nosso HTML. E aí eu posso passar um style.background color. E aí eu posso simplesmente falar que eu também quero que o background color fique blue também. E aí eu dou um save. E agora, além do texto, se tudo deu certo, o fundo e não deu certo. Por que não selecionou o nosso body? Body, style, background color. Será que foi a propriedade background color? Ah, tá. Faltou uma letra D aqui, ó. Tá. Agora sim. Agora sim vai dar certo. Atualizei. E aí sim, o nosso background ficou azul. E eu posso fazer a mesma coisa agora com o vermelho também. Salvei. Vou dar um refresh aqui. Então, se eu quero os textos azuis, eu faço isso. Se eu quero os vermelhos, eu faço isso. Posso incrementar ainda mais a brincadeira aqui e posso fazer o seguinte, ó. Quando eu clicar aqui, que eu quero só os azuis, tá? Eu posso falar assim, ó. E para cada vermelho... Então eu posso fazer outro loop for aqui. E aí eu posso fazer um loop for vermelho. Tá? Então para cada vermelho, eu quero então que vermelho style display none, eu quero que suma. E aí eu posso fazer a mesma coisa para os azuis. Lógico que depois eu teria que fazer a lógica para eles voltarem na tela, né? Eu estou só dando um exemplo aqui para você entender como é que você pode ir incrementando o seu código com JavaScript e selectors, tá? Vou atualizar aqui agora. Se eu clicar no azul, além dele fazer o fundo ficar azul, os textos ficarem azuis, ele vai sumir com os vermelhos agora. Olha lá. Beleza? Significa que eu já estou atribuindo um pouco mais de funcionalidade para o nosso código. Se eu clicar aqui agora em vermelho, vai dar errado, porque os vermelhos não existem na tela. O body ainda existe, então o body ficou vermelho, mas aí os textos, aí a gente teria que fazer a lógica para os textinhos voltarem aqui na tela e tudo mais. Mas, basicamente, é assim que a gente começa a interagir, usar selectors. A gente já viu até um pouco mais, né, do que só os selectors, mas foi necessário para mostrar o exemplo dos selectors funcionando. Eu, no meu dia a dia, eu basicamente uso Query Selector para tudo, mas se você quiser, você também pode usar getElementById e o outro, que é o getElementByClassName, tá? Então, são esses aqui os mais utilizados, tá? E tem alguns outros seletores. Se você entrar lá no site do Mozilla, do MDN, você vai ver que tem getElementByTagName, por exemplo, tá? E algumas outras formas também de selecionar um elemento, mas essas aqui são as mais utilizadas. E quando a gente quer fazer alguma coisa para vários elementos, para um grupo de elemento, aí a gente precisa fazer um loop, tá? A gente precisa ir em cada um desses elementos e aplicar uma vez para cada um, tal, dentro de um códigozinho de loop, beleza? Bom, então é isso e eu te espero, então te vejo na próxima aula.